Hoje vou-te dar a minha opinião final sobre os Vision Pro depois de mais de uma semana a usá-los e responder à pergunta: depois de ter gasto 4.000 euros, será que os quero devolver? A primeira coisa que eu te quero passar é que a experiência de utilização, quando um dia experimentares uns, é fantástica e tu nem vais reparar em qualquer tipo de falha porque vai ser uma experiência tão nova e tão diferente relativamente a tudo o que estás habituado. E os Vision Pro são um produto, sobretudo durante as primeiras utilizações, muito bom a esconder os seus defeitos. Quase como se fosse maquilhagem, porque tu estás tão deslumbrado com todo o mundo novo que se abriu para ti que nem sequer vais reparar nas pequenas coisinhas. E também, claro, porque são um produto extremamente interessante. São o produto mais interessante que a Apple já fez em anos. E esqueceste um bocado de teres largado 4.000 paus. Pois aí é que está. É que experimentares os Vision Pro de alguém, ou até mesmo os que acabaste de comprar, é totalmente diferente depois pensares se aqueles 4.000 euros valeram a pena para o uso que tu lhes dás. A primeira coisa que eu te quero passar é que, por mais que nós tenhamos expectativas relativamente aos Vision Pro, eles são um produto de primeira geração. E se nos lembrarmos dos iPhones de primeira geração e compararmos com o que são hoje e com a utilidade que têm hoje versus a utilidade que tinham há muitos anos atrás quando foram lançados, não tem nada a ver. E os Vision Pro efetivamente não fazem tudo o que eu queria que eles fizessem, nem da forma que eu gostava que eles fizessem. Mas são um passo na direção certa. Atenção que se quiseres perceber como é que se usam os Vision Pro e tudo o que podes fazer com eles, então eu já fiz esse vídeo, é quase como se fosse a parte 1 deste vídeo, está disponível no meu canal e podes ir ver, mas assim que tu pões os Vision Pro, o que tu vais ver são os ecrãs. 2 ecrãs micro OLED com uma resolução superior a 4K que são muito bons. Claro que quando tu vens da realidade e começas a olhar para ecrãs, por melhores que eles sejam, eles nunca vão ser tão bons como os teus olhos. Ou seja, tu vais sempre perceber que a imagem não é tão detalhada como a que estavas a ver no mundo real, nem as cores têm uma amplitude tão grande. Mas como tens logo ícones e aplicações e janelas que não estavam no teu mundo real, o teu cérebro facilmente se abstrai da diferença de cor, da diferença de brilho, porque tudo no Apple Vision Pro é um bocadinho mais contido, ou seja, o sol não é tão brilhante, nem a parte mais escura por trás do teu móvel é tão escura. E é muito fácil o teu cérebro adaptar-se. Passado 5 minutos, ele começa a perceber aquela como a realidade. E se estiveres a usar os Vision Pro durante 1 hora, vai-te acontecer uma coisa gira, que é, quando os tiras, tu vais ficar tipo, afinal a realidade é assim. É mesmo um fenómeno engraçado que eu gosto de comparar a quando tu estás num ambiente com luz e entras num quarto escuro, tu não consegues ver nada. Mas se passares 5 minutos nesse quarto escuro, de repente parece que começas a ver melhor. Além dos ecrãs, há mais uma forma dos Vision Pro interagirem contigo, que infelizmente não é nenhuma resposta de vibração, tipo se tu tocares numa coisa, tu não sentes nos teus dedos, não há nenhuma resposta tátil. Mas era uma coisa que eu gostava muito, tens sim umas colunas que são muito boas. Elas estão apontadas aos teus ouvidos, no entanto, alguém que esteja ao teu lado vai conseguir ouvir aquilo que estás a ouvir também. Mas quando estava sozinho, eu não senti qualquer necessidade de usar fones. Já a forma de controlares o dispositivo, que como viste no último vídeo, são as tuas mãos, não existe nenhum comando, são também muito bons, são super intuitivos. Tu mal começas a usar, dá-lhe 5, 10 minutos e tu vais conseguir controlar os Vision Pro como se os tivesses controlado a tua vida toda. Aliás, se os usares durante muito tempo, o que vai acontecer é que quando os tiras, se tu, por exemplo, estiveres a olhar para a tua televisão, tu vais querer controlar a vida real, tu vais querer fazer a tua televisão um bocadinho maior ou um bocadinho mais pequena ou chegá-la um bocadinho para ti. Só que não funciona assim na vida real. Tu bem que tentaste. Era bom, não era? Dares o upgrade de uma TV de 65 para uma de 83 só com os teus dedos. Isso era espetacular. Normalmente é com a tua carteira. Relativamente ao pass-through, ele é a primeira coisa que tu vês quando colocas os Vision, ou seja, vês o ambiente em que estavas. E como te disse há bocado, a experiência é boa, mas nunca vai ser a vida real, porque estamos a falar de câmaras que estão a passar informação para um ecrã e é isso que tu estás a ver. E daí eu ter dito no outro vídeo que isto não é um ambiente de realidade aumentada, isto é mixed reality, pois tu estás num ambiente de realidade virtual a sobrepor coisas numa imagem do teu mundo real. A realidade aumentada é estar no teu mundo real e alguma coisa digital aparecer nele, seja através de um projetor, seja através de um pequeníssimo ecrã transparente que tens nos teus óculos, coisas que nós ainda não temos hoje em dia. Apesar do pass-through ser bom, na minha opinião, a melhor maneira de usar os Vision Pro é com os ambientes, quer seja estares na lua, estares numa montanha cheia de neve,
porque aí eu garanto-te, tu vais te esquecer de onde é que estás e vais sentir que estás ali. No caso da neve, eu estava a usar aquele t-shirt e quase que me parecia contraintuitivo como é que eu não tenho frio, porque o meu cérebro acreditava mesmo que eu estava ali. Acho que é ótimo, se estiveres num comboio, num avião, numa sala de espera e queres te esquecer que estás ali, então simplesmente mudas para o meio das montanhas. E aqui eu só tenho uma coisa a apontar à Apple, que é que se tu estiveres a usar o ecrã virtual do Mac num ambiente, então o teu teclado e o teu rato não aparecem e tu andas um bocado às escuras. As tuas mãos aparecem, mas tu tens sempre que estar à procura do rato e do teclado, o que não é fixe e gostava que a Apple arranjasse isto. Mas normalmente nós nunca tiramos as mãos do rato e do teclado. Podes tirar, sei lá, para te coçar ou quê? Pode, está certo. Agora, houve uma coisa que a Apple fez de forma exímia, que é a possibilidade de mapeares o espaço 3D. Tu meteres uma janela num determinado sítio e depois vais para o outro lado, voltas, andas e a janela fica exatamente no sítio onde tu a deixaste. Às vezes, se uma janela te aparecer de repente, por exemplo, para pôres um código e tu estiveres a andar, tu até vais fazer assim. Isto aconteceu-me porque vais ficar com medo de bater na janela. Lembras-te disso, não é, Rui? É verdade, lembro-me. Tu estavas do lado de fora, foi tipo, o que é que esse gajo está a desviar? Yeah. Tudo isto, quando estás sozinho, perfeito. Mas eu descobri uma coisa muito importante de estar a usar os Vision Pro ao lado de outras pessoas, que é, para ti que estás a usar, a coisa é completamente normal. Tu consegues ver as outras pessoas, se estiveres em modo pass-through, e elas estão ali ao teu lado, podes falar com elas à vontade. Tu não sentes de forma nenhuma que estás isolado. Agora, a percepção da outra pessoa para contigo é que tu estás num mundo completamente à parte. Ela não vai falar para ti porque ela não sabe o que é que estás a fazer, não sabe o que é que estás a ver, ela acha que nem sequer estás ali. É uma experiência muito isoladora, mais ou menos quando tu vês alguém a mexer no telefone e tendes a não falar para essa pessoa, mas tipo nível 1000. E isto significa que sempre que tu estás a usar os Vision Pro, por mais que sintas que estás acompanhado porque estás a ver a pessoa ali ao teu lado, tu estás sozinho, porque para aquela pessoa tu estás noutro mundo e não estás comunicável. E isto, malta, é um problema sem solução. A única coisa que eu vejo e que neste momento também não é possível, a Apple não fez nada relativamente a tornar isso mais acessível, é se as duas pessoas tiverem os Vision Pro, e aí, claro, já estás a falar num mundo totalmente distópico, bué da estranha, em que estão duas pessoas lado a lado, as duas com Vision Pro, mas as duas pessoas poderem estar a ver o mesmo ambiente, a mesma janela. Tipo, tu metes o ambiente e tens o YouTube e tens o Word aberto e a outra pessoa com outros Vision Pro conseguir conectar-se ao teu ambiente. Isto não é possível, mas é uma coisa que eu sinto que a Apple poderá fazer no futuro. Uma coisa que eu já gostava de ter visto hoje era poder conectar-me em qualquer parte do mundo a outra pessoa que tivesse uns Vision Pro e podemos partilhar uma experiência. Uma coisa tão simples como eu ter uma apresentação em PowerPoint para fazer e poder estar sentado numa sala de reuniões com outra pessoa e estar a apresentar dita apresentação. Neste momento, os Apple Vision Pro são super limitados no que toca a interagir com outras pessoas, seja na vida real, seja no mundo virtual. E outro ponto em que eles são muito, mas mesmo muito limitados é nas aplicações. A falta de apps nos Vision Pro é gritante. Há qualquer coisa como 600 apps desenhadas especialmente para os Vision Pro, e isto pode parecer um número grande, mas não é. Para já, uma parte delas está atrás do Apple Arcade, que é um FII mensal que tu tens que pagar para acederes a esse serviço da Apple. Eu, por exemplo, não pago. E a verdade é que a maior parte das aplicações são coisas para tu experimentares uma vez, ai que giro, e depois não voltas a usar. Portanto, quando tu compras estes Vision Pro, tu não tens muita coisa que podes efetivamente fazer com eles, para além do básico de estares a abrir páginas do Safari, estares a abrir as notas, de estares a escrever um Word, todas aquelas coisas que tu já podes fazer no computador, coisas específicas que a tecnologia dos Vision Pro te permitam fazer. Neste momento faltam muitas aplicações. Eu diria que neste momento a melhor aplicação para os Vision Pro, e certamente aquela que eu usei mais tempo, foi o Disney Plus, porque te permite ver filmes com uma excelente qualidade, num ecrã absolutamente gigante, e os filmes que são 3D, é um 3D mesmo real, provavelmente o melhor 3D que tu já viste na tua vida. Ver filmes é mesmo uma coisa muito interessante que podes fazer com estes Vision Pro, e a próxima viagem que eu fizer de avião podes ter a certeza absoluta que eu os vou levar e vou descarregar uma série qualquer que quero ver. Agora, para além disso, eu posso dizer que não há nenhuma aplicação que eu tenha descarregado que tenha usado mais de 10 vezes, e depois tens aplicações como o YouTube, Netflix, Spotify, que simplesmente
não existem ainda aqui. Atenção que aqui também quero dar um contraditório, que é, eles acabaram de sair, são um produto de primeira geração, portanto, quando estivermos a falar dos Vision Pro daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenho a certeza absoluta que vai haver muito mais aplicações, que vai haver muito mais coisas giras que podemos fazer com eles, mas obviamente eu tenho que falar neste momento o que está disponível, e o que está disponível é muito pouco. No entanto, há uma coisa que é muito gira e que mais uma vez tem a ver com consumir conteúdo, que é ver os panoramas. Tu alguma vez tiraste um panorama com o teu smartphone, então tu vais para dentro da imagem e tu vais olhar e vais perceber, uau, parece que eu estou aqui outra vez. E a mesma coisa se passa com os vídeos espaciais. Os vídeos espaciais, quando consumidos nos Vision Pro, não é uma coisa que eu te consigo passar aqui, porque não te consigo passar vídeo 3D, mas tu parece mesmo que estás lá onde tiraste o vídeo. E tu podes tirar vídeo espacial, quer com os Vision Pro postos, quer com o teu iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Se eu acho que é uma coisa revolucionária, não. Mas se achas que é mais uma forma de tu experienciares momentos e reviveres momentos, e o ser humano, como tu sabes, gosta sempre de ir reviver coisas que viveu atrás, isto agora foi poético e filosófico, mas acho que é uma coisa que toda a gente vai apreciar aqui nos Vision Pro, apesar de não ser algo que vais usar todos os dias. Se calhar uma vez por mês lembraste, olha, tirei um vídeo espacial, deixa lá ver como é que ficou. Posto isto, quero falar de um aspecto onde normalmente a Apple é fortíssima, e desta vez nos Vision Pro eu sinto que falhou redondamente, que é no ecossistema. Tu sabes, parece que os teus dispositivos Apple funcionam todos numa magia uns com os outros, que é uma coisa espetacular. Se tu tens um Apple Watch, tu não precisas de uma password para desbloquear o teu Mac, por exemplo. E nos Vision Pro tu tens aquelas coisas que já estás à espera, como poderes copiar um texto do teu Mac e colá-lo nos teus Vision Pro. O AirDrop também funciona muito bem. Todas estas funcionalidades básicas estão lá. Mas depois há as coisas que não são básicas e que assim que começas a usar, tu dizes assim, eu gostava que isto estivesse cá. Nomeadamente, uma ligação ao teu iPhone. Ora, pensa comigo, tu tens os Vision Pro postos, tu não queres estar a tirá-los sempre que recebes uma notificação. E a verdade é que não existe forma nenhuma de tu veres as notificações que caem no teu iPhone sem seres com os Vision Pro postos, estares a olhar para ele e depois não consegues bem ler as coisas. Consegues assim, mas mais ou menos, e depois, obviamente, ele não reconhece o Face ID, portanto, tens que estar sempre a meter o teu código. É uma experiência muito desagradável, sobretudo para os padrões da Apple. Se quiseres mandar uma mensagem no WhatsApp, tens de te ligar ao WhatsApp Web através do Safari. Se quiseres atender uma chamada, tu vais ver mais ou menos quem é que está a ligar se não estiveres no modo ambiente, mas sim no modo pass-through, e depois tens de estar com os óculos a atender a chamada quando tu já tens colunas e microfones. Não faz mesmo muito sentido. Os Vision Pro deveriam passar a ser o teu telefone quando os tens postos. Tu deverias lá ter todas as notificações que caem no teu telefone, todas as aplicações que tens no teu telefone também, e isto não se passa. Então tu conseguires usar os dois ao mesmo tempo, se a Apple espera que tu os uses durante 7, 8 horas quando estás a trabalhar, é mesmo uma má experiência teres que pegar no telefone quando os tens postos. Mas eu acredito que isso com um update... Eventualmente, sim, talvez, mas custa-me a mim acreditar nas coisas do futuro que talvez virão, sabes? Porque pensa lá, se a Apple fizesse logo isso, já estava a dar as cartas todas. Eles assim são espertos. Pois, os malandros, não é? Tem mais um update, pode ser esse, por exemplo. E depois só com o novo chip é que tu consegues esse update, então tens de comprar os Vision Pro 2. Mais 4.000 euros. Apesar disto, no que toca ao ecossistema, há que dar crédito à Apple numa coisa, que é no ecrã virtual do Mac. É uma experiência mesmo muito boa e tu de repente, em vez de teres um ecrãzinho de 14 ou 16 polegadas no teu MacBook Pro ou o teu ecrã de 24 polegadas ligado ao Mac Studio, tu passas a ter um ecrã de 40, de 50 polegadas, do tamanho que tu quiseres, e o Mac está mesmo a renderizar aquilo que tu vês no ecrã, não é nenhum tipo de AirPlay. O ecrã do teu Mac fica escuro e aquele passa a ser o teu ecrã principal. Funciona muito bem quando não tem problemas a ligar-se, e tu viste no meu último vídeo que tive alguns problemas a ligar-me, e este foi mesmo o uso principal que eu dei aos meus Vision Pro, sobretudo em casa, quando eu só tenho um MacBook Air, não tenho sequer um setup. Portanto, é bom ter um ecrã extra assim maior, e acho que vai ser aquela feature Cristiano Ronaldo para toda a gente que compra os Vision Pro. Se tiver um Mac também. Se não tiver, se não tiver eu nem vejo razão para comprar os Vision Pro. Se isso funcionasse com o Windows... Olha, isso era fixe, mas obviamente é a Apple, tipo, nunca vai acontecer. Esquece. Agora, há aqui um elefante na sala, que é, isto é um headset que tu és esperado ter na tua cabeça, portanto, ele tem que ser confortável e não há como dar a volta a isto. O peso do headset está todo na parte da frente. Se tu usares esta banda, tu usas durante 10 minutos e quando a tirares, tu vais ter um vermelho bué da grande à volta da tua cara toda, porque o ponto de pressão neste headset é
a tua cara. E atenção, esta banda é mesmo muito bonita, o headset é super futurista e trocar as bandas é uma coisa mesmo à Apple. É super fácil, super rápido, mas vou-te já dizer, esta banda aqui é mesmo muito mais confortável do que a outra. Agora, é claro, eu vou colocar, é muito mais rápida de colocar também, mas não é tão fixe assim, já se parece menos com uma coisa da Apple e mais com todos os headsets que existem no mercado. Agora, a Apple incluiu esta banda por alguma razão. Se tu estás à espera de usar isto durante 1 hora e meia, 2 horas, então esta banda aqui é a tua única solução. Com a outra, tu não vais conseguir usar durante 1 hora. Dito isto, a operação de pôr o headset, que é o equivalente a ligares o teu computador ou a pegares no teu telefone, é bastante natural. E eu acho que é assim porque tu não tens que pegar em nenhum controle. Como o teu controlador são as tuas mãos, tu simplesmente pões e estás lá dentro. Não precisas de pensar em mais nada, exceto em onde é que vais pôr este powerbank. E atenção, os Vision Pro não funcionam se não estiverem ligados a isto. Mas na minha experiência não foi uma coisa incomodativa esta bateria. Eu simplesmente punha sempre no bolso e esquecia-me automaticamente que ela estava lá. Normalmente o cabo eu até meto por dentro do meu Woody, portanto a questão de teres um cabo acoplado aos teus Vision Pro quando os estás a usar pareceu mais chata quando os vi anunciados do que propriamente quando os experimentei. É como teres um telefone no bolso. Agora, chegamos aqui a uma parte em que eu tenho que fazer uma vénia à Apple, porque eles com estes Vision Pro conseguiram fazer uma coisa que nenhuma outra empresa tinha conseguido fazer comigo pessoalmente. Este headset, e atenção que eu já experimentei os Quest Pro, os Quest 3, já experimentei os da PlayStation, e é o primeiro que não me enjoa nunca. Bom, fez-me passar um bocadinho mal quando eu estava no carro com eles a fazer marcha atrás, a olhar no ecrã do Tesla quando estava a gravar aquele vídeo paródia que fiz para o Instagram, mas isso não é propriamente um uso que as pessoas vão dar. Aliás, é proibido usar este Vision Pro a conduzir, obviamente, e eu estava a fazer isto numa estrada fechada. Mas em todas as outras horas que eu usei este Vision Pro, e já foram muitas, eu nunca fiquei nauseado, nunca fiquei a suar, nada. Fiquei mesmo feliz com isso, porque obviamente se eu me sentisse enjoado, eu não ia usar mais os Vision Pro. E atenção, o headset faz a sua parte, a latência é muito baixa, e quando quer dizer latência, estou a falar de tu virares a tua cabeça e de quão rápido é que nos ecrãs aparece que tu viraste a tua cabeça. Isto é o que confunde o cérebro todo. Se tu virares a cabeça e a imagem só aparecer passado meio segundo, então esquece, tu vais direto à sanita. E isto é o que depende do headset. Claro que depois tens outra parte que depende do conteúdo, que é se o conteúdo te estiver a mexer e tu estiveres parado, isso também vai dar enjoo quase garantido. E acho que aqui a Apple fez um bom trabalho a proteger o seu headset dessas situações. Não há, pelo menos para já, muitas aplicações para os Vision Pro que te mexam e deem ao teu cérebro a sensação que estás a andar ou que estás a correr, quando na realidade estás parado. Falta falar de uma coisa em que a Apple inovou e que tu não vês em mais nenhum headset, que é o Vision Sight, não é? Os olhinhos aqui na parte de fora do headset. E repara, tu como utilizador disto, tu nem vais dar conta, tu estás a pagar por uma coisa que tu não estás a usar, só se fores ver ao espelho é que vais conseguir ver os teus olhos, e a coisa não funciona muito bem, o ecrã não é muito bom, não aparece de uma forma muito clara, às vezes os teus olhos aparecem a fazer uma coisa estranha. Eu pessoalmente, eu não gosto muito. Eu pessoalmente preferia que os Vision Pro fossem mais baratos e não tivessem este ecrã aqui de fora, porque tu estás a pagar uma coisa que é para as outras pessoas usarem, não é para ti. Mas obviamente esta coisa de realidade virtual não é sexy, não é cool, é futurista, mas de uma maneira má. Então a Apple tinha que arranjar uma maneira, uma malandrice qualquer de fazer isto parecer cool. E a verdade, é que conseguiram. Tu olhas para aqui no ângulo certo e tu dizes, epá, isso é um pedaço sexy de tecnologia. Houve, no entanto, uma coisa que muita gente gozou com a Apple, que disse que não prestava, que não gostava, mas que eu pessoalmente acho que é uma coisa muito boa destes Vision Pro, que é a Persona. Não vamos esquecer, ainda está em beta. Mas o que a Persona vai permitir, nós ainda não vimos. Neste momento a Persona aparece se tu tiveres com os Vision Pro postos a fazer um FaceTime para alguém, por exemplo. E obviamente a Persona não é perfeita, tu consegues ver muita coisa que está ali mal, muita falha, o cabelo não mexe, mas para mim aquilo que a Apple conseguiu fazer já é impressionante por ser tão pouco abonecado. Tipo, é uma figura digital, mas eu gosto de fazer o paralelismo, por exemplo, com os jogadores do PES. Parece que tiveste uma cena 3D a fazer-te um tracking incrível, para depois teres ali a tua representação digital, que obviamente nunca vai ser uma cena de pessoa igual ao que tu vês na realidade. E eu acho que nem é suposto, que é para o nosso cérebro conseguir fazer essa distinção entre a pessoa digital
e a pessoa normal na realidade. Mas eu gostava de desafiar a pensar um bocadinho mais à frente a uma coisa que ainda não existe, que é a Apple ainda não falou do metaverso aqui neste Vision Pro. E na minha opinião é porque é um produto que acabou de sair, ainda há muito pouca gente a usar os Vision Pro. Agora imagina quando eles já tiverem sido lançados no mundo inteiro, já houver milhões de Vision Pro na rua, tu vais poder usar a tua persona, que se calhar já não vai ser só a cara, se calhar vai ser de corpo todo, num metaverso. Tu vais ter cidades e ruas e lojas digitais em que vais poder estar com os teus amigos digitais, estando todos, claro, em casa, a usar os Vision Pro. E isto é um futuro que, por um lado, aterroriza-me um bocadinho, mas por outro, acho super incrível. Ainda não chegámos lá, acho que é uma coisa que está em falta neste Vision Pro, mas podes ter a certeza que é para aí que estamos a caminhar. Então, mas e fraquezas dos Vision Pro? Para já, a bateria. 2 horas e meia de bateria é muito pouco. E claro, se estiveres sentado no mesmo sítio e não te esperares mexer, então tu podes ligá-los à corrente e vais poder usar o tempo que tu quiseres. Mas os Vision Pro encorajam-te a mexer-te, encorajam-te a meteres uma janelinha ali, uma aplicação acolá, e então as 2 horas e meia são mesmo pouco. E já se descobriu que esta bateria nem sequer opera na sua capacidade total, ela opera a 80% da capacidade. E porquê? Porque a Apple sabe que as pessoas vão drenar e carregar esta bateria muitas vezes, ela vai fazer muitos ciclos. E então, se calhar tu ias conseguir ter 3 horas no Vision Pro, que para mim, mesmo assim, ia ser pouco. Mas depois a bateria ia desgastar-se de uma forma muito mais rápida. Ainda assim, na minha visão, a bateria de um aparelho destes tem que durar, 8, 9, 10 horas. 2 é mesmo muito pouco. E depois outra coisa, que é por isto ser um produto novo, tu tens muitos bugs. Eu às vezes queria gravar o ecrã aqui dos meus Vision Pro e não conseguia, porque ele dizia que estava pouca luz, ou sei lá. Ou por exemplo, o Guest Mode é horrível. O Rui ainda não conseguiu experimentar os Vision Pro, porque sempre que tentámos, o Guest Mode fica lá só tipo, não me apetece trabalhar agora. Fiquei bem triste. Pá, seguir ao vídeo e vamos experimentar outra vez. Pode ser que desta seja o dia. Agora que já sabes tudo isto, vais conseguir compreender a resposta às perguntas fundamentais. E a primeira delas é, os casos de utilização real deste Vision Pro compensam os 4.000 euros? Na minha opinião, apesar de, mais uma vez te digo, é espetacular usá-los, experimentá-los é uma experiência incrível, não valem os 4.000 euros para aquilo que tu consegues fazer com eles neste momento e acho que nos próximos meses não vão passar a valer. Depois de passar aquela fase de lua de mel, é mesmo assustador o quão pouco tu consegues fazer com estes Vision Pro que não consegues fazer igual com outro dispositivo. Mas obviamente, quando saiu o primeiro iPhone, a conversa era a mesma. Portanto, aqui vamos ter que dar tempo. E isso leva-me à segunda pergunta, que é: será que estes Vision Pro são um sucesso garantido? Será que este tipo de produtos vai ficar e vai vencer? Na minha opinião, isto depende unicamente dos desenvolvedores, das aplicações que saírem para estes equipamentos. Agora, tendo o metaverso em conta, eu acho que sim. Eu acho que isto veio para ficar e eu acho que a Apple sabe isto. Senão não teria lançado este produto. A Apple é muito raro lançar um produto e depois cancelar e não lançar mais. Então sim, eu acho que este tipo de equipamentos no futuro vão ser um sucesso garantido, sobretudo quando forem mais acessíveis. Tu pensa, estes são os Apple Vision Pro. E o que é que isto te diz? Se pensares, por exemplo, na linha dos MacBooks, é que eventualmente viram aí os Apple Vision Air. Serão uma versão com um preço bem mais baixo e que irá meter este tipo de tecnologias nas mãos de muito mais gente, o que também fará com que os desenvolvedores tenham outro tipo de motivação para desenvolver as suas apps. Porque, como sabemos, quantas mais potenciais pessoas puderem usar uma aplicação, melhor vai ser para quem a está a fazer. Mas será que eu acho que este é o end goal? Eu acho que não. Eu acho que o end goal será uns óculos, tipo uns óculos normais, que têm lá, sei lá, microecrãs transparentes em que tu vais poder fazer realmente realidade aumentada, ou seja, estares a ver o teu mundo real e não é através de câmaras, estás mesmo a ver o teu mundo, as pessoas estão-te a ver a ti, estão a ver os teus olhos e depois, se tu quiseres colocar lá uma janela do Mac, as tuas notas sobre uma pessoa, tipo, imagina que a estás a entrevistar, tu vais poder fazê-lo. Isso é uma coisa que eu vejo muito mais a ser usado no dia-a-dia e este tipo de equipamentos eu acho que vai ficar reservado para lá está, quando tu te queres imergir totalmente, quando queres ver um filme num ecrã de 150 polegadas no meio da neve. Isso era tipo uns Ray-Ban Meta, mas com essa tecnologia. Exatamente. Eu acho que esse é o end goal e isso é o que toda a gente vai andar a usar daqui se calhar a 20 anos em vez do smartphone. Tudo isto leva à pergunta que eu fiz no início do vídeo, que é: será que eu estou arrependido de os comprar e será que eu os quero devolver? E atenção, se tu quiseres comprar uns depois de toda esta informação, então eu deixo contigo.
Mas se quiseres, então tu pega um avião e vai a Nova Iorque comprar. Cuidado com aquelas lojas e com os eBays, aquelas lojas que estão a vender no Facebook ou no OLX. Este tipo de produtos é mesmo melhor ires à fonte. E com o dinheiro que elas estão a cobrar, às vezes 6, 7 mil euros por isto, que na verdade custa 3.500. Tu não vais ter garantias, não vais ter apoios, porque isto aqui a Apple não vende em Portugal, nem no resto do mundo, só nos Estados Unidos. Portanto, vai lá aos Estados Unidos, faz umas fériasinhas e aproveita a comprar isto. Mas a verdade é que sim, depois de os ter testado, depois de os ter experimentado, se eu pudesse, eu devolvia estes Apple Vision Pro, porque acho que gastei muito dinheiro para aquilo que eles me dão de volta. E se quisesse um headset de realidade virtual, acho que muito mais facilmente compraria uns Meta Quest 3 que fazem 90% das coisas, não fazem com tanta qualidade. Aliás, eles até fazem bem mais coisas do que estes Vision Pro. Agora, aquilo que os Vision Pro fazem igual aos Meta Quest, os Vision Pro normalmente fazem com mais qualidade, como por exemplo captar o input da tua mão. Mas acho mesmo que é uma compra muito mais responsável, acho que vais gostar imenso de usar uns. E se tiveres algum amigo, experimenta. Agora, esta é a minha opinião relativamente aos Apple Vision Pro. Deixa-me nos comentários qual é a tua.